que você vai ouvir agora não é teoria, nem especulação. São trechos de um laudo oficial que virou parte da história. Naquela quinta-feira, 25 de junho de 2009, o mundo achava que veria mais um ensaio do maior show da Terra. Michael Jackson, então com 50 anos, se preparava para voltar aos palcos com uma maratona de 50 apresentações esgotadas em Londres. Mas naquela manhã, em vez de luzes e aplausos, o que se ouviu foi o silêncio absoluto da morte. O alerta chegou aos serviços de emergência às 12h21. Quando os paramédicos chegaram, encontraram um homem inconsciente, sem respiração, pálido demais até para um artista que se maquilhava como ninguém. Os olhos semicerrados, o corpo inerte, cercado de frascos, seringas e silêncio. O transporte ao hospital foi rápido. A reanimação, longa. Às 14h26, o óbito foi declarado. O que aconteceu entre o fim do ensaio e aquele horário ainda levantava dúvidas. E todas elas foram depositadas no IML do Condado de Los Angeles, onde o corpo de Michael Joseph Jackson passou pelas mãos dos legistas mais experientes da costa oeste dos Estados Unidos. À primeira vista, o homem que foi colocado sobre a mesa de aço inox parecia surpreendentemente magro. Apenas 61 quilos em 1,75. Mas havia algo na rigidez dos músculos que indicava treino, esforço físico. E isso fazia sentido. Michael estava ensaiando todas as noites. Coreografias exaustivas, horas sem descanso. Porém, conforme a análise avançava, a aparência revelava sinais que não combinavam com vigor. Os médicos observaram múltiplas marcas circulares nos braços, pernas e até nas nádegas, vestígios de aplicações repetidas de substâncias intravenosas, a maior parte delas compatível com sedativos. Havia também cicatrizes atrás das orelhas, sob o nariz, na base do abdômen, punhos e tornozelos. Algumas antigas, outras mais recentes. Intervenções médicas ou cirurgias plásticas. O relatório não julgava, apenas descrevia. Um detalhe chamou a atenção. Os lábios tinham coloração rosada uniforme, apesar da palidez da pele. Foi quando os legistas identificaram tatuagens cosméticas. As sobrancelhas também eram desenhadas artificialmente. E no couro cabeludo, uma tonalidade escura artificial preenchia regiões onde não havia mais cabelo. Era mais do que estética, era controle. Michael controlava até o que o tempo tirava dele. Aquela parte do couro cabeludo, a queimada no acidente da Pepsi em 1984, apresentava cicatrização incompleta. Por décadas, aquele ponto fora um lembrete permanente de dor. Nos pés, um novo alerta. Uma infecção fúngica avançada, com espessamento das unhas e odor forte. Pequeno, mas revelador. Mostrava um corpo que não estava mais em plena manutenção. E entre as costelas, uma fratura, do lado esquerdo. Não havia hematomas externos, o que apontava para a fratura recente. Provavelmente causada durante as tentativas desesperadas de reanimação. Mas o que os legistas ainda não sabiam era o que corria por dentro daquele corpo. Ao abrir o tórax e o abdômen, os médicos encontraram órgãos em dimensões normais e funcionamento relativamente preservado. Não havia sinais de falência múltipla, não havia cirrose, não havia doenças crônicas aparentes. Mas quando o estômago foi aberto, o espanto veio. Nada de comida, nenhum resíduo de refeição. Apenas cápsulas, algumas ainda intactas, outras parcialmente dissolvidas. Vitaminas, suplementos. Michael Jackson estava desnutrido, não por falta de acesso à comida, mas porque seu organismo operava num outro ritmo, um ritmo forçado por substâncias. A análise toxicológica revelaria, em poucas semanas, um coquetel de drogas impressionante. Lorazepam, um ansiolítico poderoso. Midazolam, um sedativo usado em pré-anestesia. Diazepam, conhecido comercialmente como Valium. E, acima de todos, o mais perigoso, Propofol,
Propofol não é um remédio comum. É um anestésico geral, utilizado em cirurgias, aplicado em ambientes com monitoramento cardíaco e suporte respiratório. Mas Michael o usava como sonífero. Chamava de meu leite. Na noite do dia 24 de junho, Michael Jackson subiu ao palco do Staples Center e entregou o que seria seu último ensaio. Foi gravado. Sorria, dançava, cantava, parecia pronto. Às 0h30 do dia 25, retornou à mansão alugada em Holmby Hills. O médico particular, Conrad Murray, o aguardava. Por volta da 1h30, Michael pediu para dormir, mas ele não dormia mais como as pessoas comuns. Murray tentou lorazepam, depois midazolam, depois mais uma dose. Michael permanecia acordado. Insistiu. Sem o meu leite, eu não consigo dormir. O médico relutou. Às 10h50 da manhã, Murray cedeu. Preparou uma dose diluída de Propofol, cerca de 25 miligramas, e injetou por via intravenosa, sem equipamentos de monitoramento. Depois, saiu do quarto. Às 11h05, ao retornar, encontrou o paciente sem pulso, pupilas dilatadas, respiração ausente. A corrida contra o tempo começou. O médico Conrad Murray, sozinho no quarto, começou uma manobra de reanimação às pressas. Tentou compressões torácicas com as mãos nuas. Aplicou naloxona, antídoto comum em casos de opioides, ainda sem saber se teria efeito. Procurou sinais vitais. Nada. Em vez de ligar imediatamente para os serviços de emergência, Murray buscou ajuda da equipe da casa. Os minutos se estendiam como horas. Às 12h21, a ligação foi finalmente feita. Os paramédicos chegaram em poucos minutos. Tentaram oxigenar, entubar, administrar adrenalina. Quando retiraram Michael da residência, o corpo já não reagia. No Ronald Reagan UCLA Medical Center, os esforços de reanimação continuaram por mais de 1 hora. O protocolo foi seguido à risca, mas o quadro já era irreversível. Às 14h26, o hospital comunicou oficialmente. Michael Joseph Jackson havia sido declarado morto. As manchetes se espalharam. O planeta entrou em luto, mas dentro de uma sala fria, no Instituto Médico Legal de Los Angeles, a missão era outra: entender por quê. O documento da autópsia, com 51 páginas, não deixava margens para dúvidas. Causa da morte: intoxicação aguda por Propofol, administrado em ambiente não hospitalar com contribuição de benzodiazepínicos. Nenhum traço de drogas ilegais foi encontrado, nenhuma substância ilícita, nenhum álcool. Apenas medicamentos prescritos, utilizados de forma indevida. O Propofol, em especial, exige controle rigoroso. É um anestésico que reduz a atividade cerebral a níveis mínimos. Seu uso requer ventilação mecânica e monitoramento cardíaco constante. Nada disso estava presente no quarto de Michael, sem sensores, sem respiradores, sem acesso à ressuscitação adequada. O corpo não foi encontrado em posição lateral, como recomendado para evitar obstrução de vias aéreas sob sedação. Estava deitado de costas, em silêncio. Por isso, o veredito foi claro: homicídio involuntário. Com base no laudo, o Ministério Público do Estado da Califórnia apresentou denúncia contra o Dr. Conrad Murray. A acusação: negligência médica com resultado fatal. Durante o julgamento, surgiram revelações. Murray não possuía especialização em anestesiologia. Havia registros de que ele recebia $150 mil por mês para cuidar exclusivamente de Michael. Estava dormindo no local durante as noites em que administrava os sedativos. Não registrava em prontuário nenhuma das substâncias aplicadas. A defesa alegou que Michael era dependente e insistia nos remédios. Mas o júri entendeu. O médico assumiu o risco ao ceder à pressão de um paciente, especialmente fora do ambiente adequado.
Em novembro de 2011, Conrad Murray foi considerado culpado de homicídio culposo, sem intenção. Condenado a 4 anos de prisão, cumpriu metade da pena em regime fechado. O corpo de Michael Jackson foi liberado para a família dias depois. O funeral reuniu chefes de estado, astros da música e milhões de fãs. Mas enquanto o mundo via o astro ser homenageado com flores, vídeos e lágrimas, os peritos legistas viam outra coisa. Um corpo moldado por décadas de pressão, dor, adaptação e silêncio. Por baixo do brilho havia exaustão. Por trás das lentes escuras, noites insones. E entre cada batida, uma tentativa de manter viva a imagem de um homem que, na verdade, já pedia socorro há anos. Michael Jackson morreu cercado pelos mesmos elementos que o acompanharam por décadas: a genialidade, a cobrança, o perfeccionismo e os remédios que prometiam fazer tudo isso possível. A autópsia não revelou um escândalo, nem um segredo. Revelou algo mais humano, um corpo esgotado por uma rotina insustentável. E nos deixou com uma pergunta que, mesmo sem resposta, ecoa até hoje. Quanto custa ser o maior de todos os tempos? Este foi um relato documental sobre o caso forense mais famoso da história da música. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e nos ajude a continuar investigando as histórias que o mundo esqueceu, mas o corpo não. Eu nunca fui de misturar as coisas. Trabalho é trabalho, corpo é corpo, e dor é dor de quem sente. Meu nome é Marcos, tenho 45 anos e trabalho com tanatopraxia há quase 2 décadas. Sou funcionário fixo de uma funerária hospitalar na zona sul de São Paulo e nesse tempo todo nunca tive problema com meu corpo, nem físico, nem emocional. Não bebo, não fumo, não falto, não me envolvo. E nunca fui do tipo sensível. Talvez por isso, até hoje, eu não tenha falado com ninguém sobre o que começou a acontecer faz uns 3 ou 4 meses. Mas tenho tudo anotado. Tudo mesmo. Porque se um dia eu esquecer ou alguém me perguntar, eu vou poder dizer, aconteceu. Eu só não sei o que era. Foi numa quarta-feira. Eu lembro por causa da entrega do hospital. Quarta é sempre mais cheio por causa das liberações pós-plantão. O corpo era de um bancário, 56 anos, infarto fulminante. Veio limpo, sem trauma, com documentação completa. Obstrução coronária total. Morte súbita. Comecei o preparo como sempre. Luvas, máscara, asepsia inicial. Tudo técnico. Na hora de fazer o tamponamento torácico, algo de rotina, eu coloquei a mão sobre o externo, fiz leve pressão e senti uma pontada no lado esquerdo do meu peito. Parei na hora. Foi coisa rápida. Na hora, achei que era postura. Curvatura ruim, talvez o ar-condicionado jogando frio direto na cervical. Soltei, mexi os ombros, voltei, mas aí veio de novo. Mesma dor, mesmo ponto. Um formigamento leve no braço esquerdo irradiando até o punho. E eu sou destro, então não era esforço repetitivo. Me afastei. Fui até a pia, lavei o rosto, tomei água, respirei. A dor sumiu, voltei. Encostei de novo no tórax do homem. A dor voltou. Igual, no mesmo lugar, mesma intensidade. Eu não disse nada, só terminei. Fiz tudo o mais rápido possível, suando frio por dentro da máscara. Limpei, fechei, etiquetei. Entreguei o corpo à administração e fui para casa em silêncio. No dia seguinte, marquei consulta por conta própria. Eletrocardiograma, enzimas, PA, tudo dentro da normalidade. Nenhuma alteração. A médica perguntou se eu estava dormindo bem. Respondi que sim. Ela falou em estresse. Passou um ansiolítico leve, que eu nem retirei na farmácia. Na semana seguinte, outra ocorrência. Era uma mulher, professora aposentada. Tinha 62 anos. O laudo dizia tromboembolismo pulmonar após viagem de ônibus longa. A morte ocorreu enquanto ela desembarcava em casa. Comecei o preparo.
Quando posicionei as mãos no abdômen inferior para iniciar o esvaziamento, fiquei tonto. Foi como se o ar sumisse. Senti um aperto nos pulmões, uma leve contração no centro do tórax. O coração não acelerou, a respiração que falhou. Sentei, tirei as luvas. Fiquei parado por uns segundos. Depois me levantei devagar e voltei para o procedimento com cuidado. E a sensação só vinha quando eu tocava o corpo. Depois que terminei, não senti mais nada. Dessa vez, eu escrevi. Só uma frase num caderno velho que usava para controlar estoque de insumos. Falta de ar durante esvaziamento. Laudo indicava embolia. Coincidência? Na terceira vez eu já não tinha desculpa. Homem de 48 anos. Causa da morte. Sepse generalizada. Complicação infecciosa pós-cirurgia de vesícula. Sintomas descritos no prontuário: calafrios, taquicardia, febre e desorientação progressiva. Durante o manuseio do corpo, eu comecei a suar nas costas. Mas suar como se eu tivesse febre, olhos pesados, dor de cabeça surda e uma leve sensação de confusão mental. Perdi a ordem do protocolo por um instante. Tive que recomeçar uma das etapas. E na hora em que terminei, passou. Tudo. Em menos de 2 minutos eu estava normal. Foi aí que percebi o padrão. Então comecei a anotar mesmo. Notava a data, idade, causa da morte, sintomas do laudo e o que eu senti. Tudo sempre batendo. E sempre só durante o contato com o corpo. Na 4ª ou 5ª ocorrência, eu já não achava mais que era acaso. Mas também não tinha com quem falar. Não era coisa para dividir no refeitório, nem com o psicólogo do convênio. Não era loucura, era sintoma. Mas um sintoma que não era meu. Então eu registrava só isso. Cada caso, cada sintoma. Num caderno velho e discreto que ninguém mais via. Até que chegou o corpo da mulher de 31 anos. A mais nova que já passou pelas minhas mãos com aquele tipo de morte. Era uma mulher jovem, 31 anos. O corpo foi entregue direto do Instituto Médico Legal. Chegou com um laudo completo, dentro do envelope transparente da gaveta térmica. Causa da morte: ruptura espontânea da aorta torácica. Descrição do óbito: dor súbita e intensa no peito, colapso imediato, parada cardiorrespiratória no local. Um caso raro. Até então, eu só tinha visto isso uma vez. E era um homem hipertenso, com histórico familiar e já com dissecção anterior. Essa moça não tinha nada disso. O laudo era tão detalhado quanto frio. Descrevia a dor como lancinante e profunda, irradiando do centro do tórax para as costas, em linha reta. Aquilo me travou um pouco. Não foi medo, foi precaução. Fiquei parado olhando o corpo por um tempo. Era um preparo simples, mas delicado. Jovem, sem marcas, sem trauma. O tipo de corpo que exige cuidado técnico, tudo tem que sair perfeito. E ainda assim, eu hesitei. Coloquei as luvas, máscara, touca, abri os materiais. Comecei o processo devagar. Até o momento da cavidade torácica, tudo seguiu normal. Mas quando posicionei o bisturi sobre o externo para iniciar a abertura da caixa, a dor veio. Foi como se o corte fosse meu. Não era pontada, nem pressão. Era um fio cortante atravessando o meio do peito de dentro para fora, pegando o externo e irradiando até o meio das costas. Eu travei. A mão tremeu. O bisturi quase caiu. Larguei devagar. Fiquei imóvel, encostado na bancada de inox, tentando controlar a respiração. Era uma dor seca, não tinha emoção, não tinha susto, só doía, do jeito que o laudo descreveu. Fiquei ali uns minutos de pé com os olhos fechados, esperando o corpo doer só por fora. E quando passou, voltou a ser só trabalho. Voltei, abri, limpei, fechei, terminei tudo em silêncio. A dor não voltou, nenhuma sensação a mais. Só o suor descendo pela base da nuca, por dentro da roupa cirúrgica. Depois que entreguei o corpo, fui direto até meu armário. Abri o caderno, anotei a data, nome, idade, laudo.
e escrevi só uma frase. Algumas mortes são tão rápidas que a dor ainda está presa na carne. Fechei o caderno, guardei no fundo da mochila. Não comentei com ninguém. E não vou comentar. Desde então, já preparei dezenas de corpos. Alguns sem nenhuma reação. Outros com sintomas que duraram segundos. E teve um que nem foi documentado, onde eu senti uma tontura tão intensa que precisei me sentar antes de terminar o processo. Mas nunca mais falei nada. Já pensei em várias explicações. Estresse acumulado. Processo de identificação emocional com o corpo manipulado. Resposta somática inconsciente. Desgaste físico ou falta de hidratação. Coincidência clínica. Tudo é possível. Mas nenhum desses rótulos muda o que acontece. Nem apaga o fato de que só acontece durante o toque e que sempre corresponde exatamente àquilo que matou a pessoa. Já testei usar luvas mais grossas. Já tentei evitar certos procedimentos. Já experimentei ignorar a sensação. Mas quando vem, vem igual e só vai embora quando o preparo termina. É por isso que agora eu anoto tudo. Não é por medo, nem para provar nada para ninguém. É para não esquecer. Porque, para quem não trabalha com isso, pode parecer sensacionalismo, exagero, superstição. Mas para quem lida com o corpo humano depois do fim, sem palavras, sem reação, sem mentira, sabe que o silêncio do morto tem camadas. E algumas delas doem. Desde que isso começou, eu nunca mais consegui tocar um corpo sem pensar: será que a dor já saiu daqui? Ou ainda está escondida esperando alguém encostar? Eu continuo trabalhando. Ainda entrego tudo no prazo. Cumpro meu turno como sempre. Mas de uns tempos para cá, quando a porta da câmara fria abre e os rodízios puxam a maca até mim, a pergunta volta: o que será que eu vou sentir dessa vez? E eu não conto, não aviso, não registro em lugar nenhum. Só abro o caderno quando ninguém está por perto. Anoto, fecho e deixo ali como um controle de estoque, um inventário do que a dor deixa para trás. Eu trabalhei 42 anos com isso. Comecei com 22, no tempo em que tanatopraxia ainda era feita mais com força de braço do que com equipamento. Vi corpo de todo tipo. Gente baleada, gente queimada, gente esquecida em casa por 5 dias no calor de janeiro. Mas naquele penúltimo dia de serviço, eu larguei as luvas no meio do preparo e pedi para chamarem outro. Nunca tinha feito isso, nem mesmo nos piores casos. E por isso mesmo, ninguém entendeu nada. Só que não foi por nojo, nem por medo. Foi por outra coisa, por respeito. Era uma manhã comum. Cheguei no horário, vesti o jaleco, luvas, máscara, as mesmas etapas de sempre. O corpo já estava na sala de preparo. Masculino, faixa etária entre 40 e 50, sem documentos. Chegado via IML, com autorização direta da funerária conveniada com o Estado. Causa da morte: violência extrema. Ferimentos por instrumento cortante e contundente. Múltiplas fraturas nos dedos, dentes ausentes, nariz rebaixado. Marcas antigas de cortes e hematomas também, indicando possível tortura antes da morte. Dei entrada normalmente. Anotei o horário. Comecei o protocolo. Até aí, mais um corpo. Mas enquanto lavava a região abdominal, percebi uma coisa que me fez parar. O corpo não estava rígido, não como deveria, nem como costumava estar em casos de trauma violento. A pele estava lisa, lavada, sem manchas de sujeira, barro ou poeira rural, o que não batia com o boletim que indicava local de encontro em zona de mata. A área do peito tinha uma camisa, manchada de sangue, mas vestida depois da morte, claramente. Não estava grudada nas feridas. Quando virei o corpo de lado para terminar o banho, senti um cheiro que não era o de formol. Tinha um fundo cítrico, amargo,
como o cheiro que sai de certas raízes abertas em velórios do interior. Coisa de quem sabe o que está fazendo. Foi só então que virei a camisa do avesso. Costura à mão, linha grossa. Simbolismos bordados de forma irregular, mas firme. E bem no centro, entre as costuras, uma oração em Iorubá. Eu não entendo o idioma, mas já vi o suficiente para saber o que é reza. E ali estava escrito como se fosse um selo, uma trava, uma despedida. Não era improviso, não era superstição. Era uma roupa colocada depois da morte, com intenção clara. E quando fui olhar os pés, só confirmei o que já estava se formando na minha cabeça. As solas estavam limpas, imaculadas, mesmo com o transporte feito por viatura comum, embalada às pressas, sem proteção nos calçados. Ainda assim, os pés estavam secos, lisos, como se tivessem sido limpos com cuidado. Nos tornozelos, folhas, ainda úmidas, sal grosso ao redor, não em excesso, na medida, como uma lavagem ritual que conheci de longe, mas nunca vi aplicada assim. Eu encostei a pinça numa das fibras vegetais e parei. Não porque algo me impediu, mas porque eu entendi. Aquilo já estava pronto. Não falei nada. Tirei as luvas, lavei as mãos, mas demorei uns segundos a mais com a água escorrendo, observando a espuma sair dos dedos. Voltei para a sala dos armários, vesti o jaleco de saída e deixei as ferramentas sobre a bandeja. Um auxiliar entrou, me olhou sem entender, e eu só disse isso. Passa para outro. Esse eu não faço. Me perguntaram depois o motivo. Só repeti uma vez, já no final do dia. Esse corpo não passou por mim, passou por algo maior. E não sou eu quem deve tocar no que já foi preparado em silêncio, por alguém com mais autoridade que eu. No dia seguinte, fui trabalhar como sempre. Mesmo horário, mesmo armário, mesmo corredor frio com cheiro de eucalipto vencido. O corpo ainda estava lá, mas alguém tinha trocado ele de maca, e a camisa já não estava mais na sala. Disseram que o responsável pelo setor administrativo tinha levado para análise externa. Ninguém explicou que análise, nem quem solicitou. Mas por algum motivo, aquilo não me incomodou. Pelo contrário, parecia coerente. Na sala de preparo, o clima estava estranho. Ninguém falava do assunto, e nem precisava. Um dos novos, o Jefferson, rapaz esforçado, mas que ainda tremia na hora da primeira incisão, comentou sem olhar para mim. Parece que tiraram o corpo da lista de atendimento. Não tem mais ficha na prancheta, nem no sistema. Eu só dei um leve aceno. Não perguntei nada, nem queria. Na copa, a conversa começou a circular com mais força. Alguns diziam que o corpo tinha sido identificado informalmente por um conhecido da funerária. Um homem que já tinha sido babalorixá, envolvido em disputas territoriais de terreiro. Outros juravam que ele tinha sido dado como morto há anos, mas reapareceu semanas antes da execução, falando coisas desconexas. Ninguém sabia ao certo. E é justamente isso que fez a história ganhar força, o não saber. Na manhã do meu último dia, encontrei a maca onde ele tinha sido deixado ainda coberta com lençol limpo. Não foi reutilizada. Mesmo vazia, seguia posicionada do mesmo jeito. Num canto mais afastado da sala, perto do armário de rodízio que ninguém mais abria. A maca não foi recolhida, nem realocada, nem sequer etiquetada para limpeza, o que era o protocolo padrão. Ficou ali, como se ninguém tivesse coragem de mexer. Durante o dia, vieram com a ideia de fazer uma pequena despedida para mim. Um bolinho simples, café e refrigerante, como costumavam fazer quando alguém se aposentava. Agradeci, mas recusei. Já tinha limpado meu armário, entreguei o crachá, assinei os papéis. No fim, enquanto passava pelo corredor da sala de preparo pela última vez, o auxiliar mais antigo me chamou, meio sem jeito. Antônio, desculpa perguntar, mas o que exatamente tinha naquele corpo? Demorei para responder. Olhei direto para ele, sem ironia, sem mistério. Só falei o que precisava. Só porque a gente trabalha com o fim das coisas, não quer dizer que tem que ir até o fim de tudo. Ele não perguntou mais nada.
Saí da funerária às 5h42 da tarde. Estava frio, o céu claro. Não levei nada além dos papéis, nem me despedi de ninguém. Só fiz o trajeto até o carro andando devagar, como quem sabe que não volta mais. Dizem que aquela maca ficou ali por semanas, que o novo supervisor pediu para recolher, mas o setor de limpeza esqueceu, e depois disso ninguém mais tocou. Até tentaram usar para outro corpo uma vez, mas o próprio funcionário que ia iniciar o preparo desistiu no meio. Não teve explicação. Depois disso, ela passou a ser evitada, cobrida com lençol limpo, encostada, sempre limpa, mas vazia. Sobre o corpo, não sei o que fizeram, não vi carro funerário sair, não vi gaveta de necrotério ser aberta. Só sei que até onde me foi informado, nenhum registro formal foi feito sobre o destino dele. Na prancheta, a ficha estava em branco. No sistema, sumiu da lista. E o mais curioso é que ninguém parece preocupado com isso, nem os mais rígidos. Talvez porque no fundo todos entenderam. Anos antes disso acontecer, um preparador do interior me disse uma frase que nunca esqueci. Tem corpo que chega sujo e ninguém quer tocar. E tem corpo que chega limpo demais. E a gente entende que já foi tocado onde não devia. Na época, achei exagero. Hoje, entendo exatamente o que ele quis dizer. Nunca mais voltei lá. E, sinceramente, não faço questão. Mas, às vezes, quando passo de carro perto do prédio, imagino se aquela maca ainda está no mesmo canto, com o mesmo lençol limpo por cima. E se, lá no fundo, alguém ainda evita usá-la, mesmo sem saber o porquê, porque na prancheta a ficha ficou em branco. No sistema consta apenas corpo desconhecido, não preparado, e a maca, até hoje ninguém mais encostou nela. Eu sempre tive muito claro qual era o meu trabalho. Durante 30 anos, fui técnico em tanatopraxia, numa funerária tradicional aqui em Recife. Nunca tive religião. Nunca acreditei em nada além do que pode ser explicado com base, evidência, repetição. Nunca precisei de fé para lidar com a morte, só de respeito. O corpo, para mim, sempre foi responsabilidade. Nunca alma. Eu não precisava acreditar em outra coisa. Era matéria, pele, osso, líquido, gás, tudo com lógica, tudo com padrão. Até quando vinham casos extremos, atropelamento, decomposição avançada, traumas por arma, eu mantinha a mesma postura, técnica. Ninguém me viu tremer, ninguém me viu desviar o olhar. Eu sabia o que fazer, até a última noite. Aconteceu numa quinta-feira, turno da noite. Cheguei às 19 horas, como sempre. A previsão era de movimento leve. 3 velórios marcados, 2 corpos em preparo no fim do dia e mais nada. Os colegas da tarde foram liberados por volta das 21 horas. Fiquei sozinho, como de costume. A empresa confiava em mim. Por volta das 23h20, me ligaram do hospital. Uma idosa havia falecido ali mesmo, sem precisar de remoção legal. Morte natural, parada cardiorrespiratória. Teria liberação imediata da família. O corpo foi autorizado a ir direto para a funerária. Ela chegou de ambulância às 23h35. Era uma senhora de aproximadamente 70 anos. Não lembro do nome. A ficha dizia apenas óbito às 23h14. 20 minutos antes, ainda morna. Era um corpo limpo, sem ferimentos, sem marcas, sem rigidez total. Isso ajudava bastante, tecnicamente. Sem rigidez inicial, o procedimento fluía mais rápido. E a temperatura ainda presente indicava que os gases internos não teriam iniciado pressão. Acomodei o corpo na mesa fria. Fiz o registro básico, conferi documentação. Organizei os instrumentos. Luvas, campo cirúrgico, toalha de apoio, faixa cervical. Liguei a luz branca acima da maca, aquela de tom quase azul. O silêncio era total. Nem o freezer do lado emitia som.
Só o clique da lâmina ao ser travada, o vinco das luvas de vinil esticando. Comecei o preparo pela face, como costumo fazer quando o óbito é recente. A pele ainda tinha maleabilidade, sem sinal de escurecimento. Fiz a limpeza superficial dos olhos, ouvidos, contorno labial. E foi ali, exatamente ao manipular a região da mandíbula, que algo mudou. O ambiente, não o corpo. Não teve barulho, não caiu a luz, não teve cheiro. Mas o ar, o espaço mesmo entre mim e a mulher, pareceu engrossar, como se a distância entre a minha mão e o que eu tocava tivesse virado uma coisa mais densa, como vapor de panela, só que sem calor. Na hora travei. Não foi medo. Foi uma pausa técnica, quase instintiva, como quando algo escapa do protocolo e você precisa observar antes de continuar. E então, eu vi. Algo saiu da boca dela. Lento, silencioso, transparente. Não era gás, não era vapor. Já vi liberação post-mortem de ar, já vi bolhas, já vi refluxo com gases de putrefação. Isso era outra coisa. Era como uma fumaça fina, mas sem cheiro, sem forma fixa. Não se espalhava, subia em linha quase reta, com um movimento que parecia intencional. Eu não me mexi. Aquilo flutuou por 2 segundos, talvez 3, e sumiu, sem toque, sem som, sem temperatura. Só sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Naquele momento eu não pensei em nada espiritual. Minha cabeça foi direto para os procedimentos. Será que ela ainda tinha reflexo? Foi alguma liberação muscular residual? Gás interno? Mas ela ainda estava quente. Não havia distensão abdominal, sem rigidez. E a saída foi fina. Não houve barulho de pressão. Nada batia. Abaixei a mão, fiquei parado, só ouvindo o barulho dos meus próprios dedos dentro da luva. A luz da sala não oscilou. O cronômetro de parede seguia rodando. O ambiente continuava igual, mas eu não. Voltei para o procedimento tentando retomar a ordem. Fiz a tricotomia cervical, posicionei a faixa para contenção dos fluidos. Comecei a asepsia com gaze e solução, mas já não estava no automático. As mãos erravam de leve o movimento. Na hora de posicionar o queixo com a cinta, tive que ajustar 2 vezes. O suor descia pelas costas. Tive que parar para secar as palmas dentro das luvas, algo que eu nunca fiz em 30 anos. A operação, que costuma durar 45 minutos, passou de 1 hora. Fechei tudo como manda o protocolo. Nenhum erro técnico relevante, nenhuma violação de norma, mas havia algo fora do lugar. Não no corpo, em mim. Eu segurei aquela mandíbula, toquei aquele rosto, observei cada detalhe daquilo que me foi entregue como cadáver. E juro, não parecia que ela já tinha ido totalmente. Não havia como provar isso, nem palavras para explicar. Mas havia alguma coisa ali, segundos antes, que não era matéria. E se não era matéria, então era o quê? Terminei o preparo às 00h48. Anotei no quadro de controle, desliguei a luz da sala e fui direto para o vestiário. Não fui tomar café, nem revisar os outros processos. Só tirei a máscara, sentei no banco de madeira encostado na parede e fiquei um tempo com as mãos pousadas no colo. As costas suadas ainda colavam na camiseta. Não era pavor, eu só não sabia o que fazer. A sensação não vinha da cena, vinha da certeza. Aquilo que eu vi, mesmo sem forma, mesmo sem sentido, estava vivo enquanto subia, e eu estava ali, com as mãos sujas de algo que não me cabia manipular. Eu tentei pensar em coisas práticas. Será que tinha ingerido algum medicamento que reagiu depois? Algum tipo de resfriamento rápido criando condensação? Mas a sala estava seca, o ar estava parado. Nenhuma alteração nos níveis de refrigeração. Nem o metal da maca tinha ficado embaçado. E não tinha cheiro, nenhum cheiro. Toda liberação corporal traz algum traço, mesmo os mais sutis. Aquilo não. Pensei em falar com alguém, mas o que eu diria?
Vi uma coisa estranha saindo da boca de um cadáver e parei de acreditar na matéria? Não ia dizer isso, nem escrever. Deitei um pouco no vestiário. Tentei cochilar, mas não dormi. Na manhã seguinte, cheguei até a sala da gerência e pedi para conversar. Era sexta-feira. Faltava uma semana para completar meu 31º ano de casa. Eu já sabia o que ia dizer, só não sabia como. Falei que queria me desligar da empresa, que já tinha dado meu tempo. O gerente me olhou com aquela cara de "mas agora", como quem pensa nos horários e escalas. Disse que era uma surpresa, que ninguém esperava aquilo. Me perguntou por quê. Só respondi: "Não me sinto mais confortável para esse tipo de responsabilidade." Ele perguntou se eu estava doente, se tinha acontecido alguma coisa na família. Disse que não, e era verdade. Os colegas mais próximos vieram falar comigo depois. Queriam entender. Alguns acharam que era esgotamento, outros pensaram que era alguma doença que eu não queria comentar. Um deles, o Sandro, até puxou na brincadeira. "Cansou de ver fantasma, Edgar?" Eu só balancei a cabeça, nem sorri. Na semana seguinte, fui até a capela da funerária levar uns papéis do RH. Era uma manhã de domingo, fim de expediente. Eu ia deixar os documentos com a equipe de plantão e sair logo em seguida. Mas antes de entrar, passei pelo saguão dos velórios e vi uma movimentação maior que o normal. Um dos salões estava mais cheio. Curioso, parei por uns instantes. Era o velório da mulher que eu tinha preparado. A neta dela, uma moça de uns 30 anos, estava de pé perto do caixão conversando com alguém. Não lembro se era irmã, amiga, tia. Eu ia seguir direto, mas parei quando ouvi a frase dela. Ela disse assim: "Vovó sempre falava, só vou embora quando alguém me respeitar como inteira, mesmo depois de morta." Foi só isso. A frase veio como uma costura inesperada entre a madrugada e aquele domingo de sol. Eu não me aproximei, não entrei, não falei com ninguém, só segui. Mas aquilo me acompanhou até hoje, porque o que ela disse, a forma como disse, me fez pensar que talvez eu não tenha visto algo. Talvez eu tenha participado. Talvez eu tenha sido o último empurrão que faltava para alguém, enfim, ir embora. E por mais que isso não tenha prova, nem som, nem explicação, foi o suficiente. Depois daquela noite, nunca mais encostei num corpo. Nem quis, nem precisei que alguém acreditasse em mim. Chegou numa terça, final de manhã. Eu estava no segundo preparo do dia. Tinha acordado cedo, nem tomei café em casa. Costumo deixar para comer alguma coisa ali no intervalo do meio-dia, quando o movimento costuma cair um pouco. O corpo veio com a ficha preenchida pela equipe do translado. Nome completo, idade, causa da morte. Infarto fulminante. 61 anos. Eu li o nome em pé, do lado da maca, como sempre faço, e senti o ar esquentar atrás do pescoço. Achei que era coincidência. O sobrenome não é tão comum, mas podia ser outro. Gente parecida sempre passa por aqui. Já teve parente de colega da escola, ex-cliente da minha mãe, até amigo de infância da minha mulher. Mas quando eu abri o zíper, não teve dúvida. Os olhos estavam semi-abertos, lábios roxos, nenhum sinal de trauma. Braço esquerdo dobrado, como se tivesse caído dormindo no sofá. Parecia tranquilo, mas era ele, o homem que abusou da minha irmã. Eu tinha uns 9 anos na época. Ela, 7. Ele era conhecido da família, tio de consideração. Estava sempre na casa da minha avó, às vezes aparecia no domingo para almoçar com a gente. E a gente era criança. A denúncia foi feita, minha mãe acreditou na gente, mas o resto da família não. Diziam que a gente estava inventando, que ela tinha se confundido. O caso morreu ali. Minha irmã passou a adolescência com o rosto sempre tenso. Nunca foi de sair muito. Levou anos até conseguir dormir com a porta fechada.
Até hoje faz terapia. E agora, estava ali, na minha maca, nu, frio, com uma etiqueta plástica no pé. E ninguém sabia. Nem meus colegas, nem o gerente. Ninguém da empresa fazia ideia. Só eu. Eu não mexi no corpo na hora. Fiquei com a mão encostada no apoio lateral da mesa, olhando para o rosto dele. Olhar parado, e eu fiquei parado também. Não pensei em chamar ninguém, nem em recusar o preparo. Só fiquei ali, tentando entender o que fazer com aquilo. Não chorei, mas o nariz ardeu como se fosse. Fui para o lavatório. Lavei a mão 2 vezes antes de tocar nele, mesmo sem ter encostado ainda. Troquei de luva, ajustei o jaleco, ajeitei a luz da sala, que já estava boa. Tudo automático. Comecei com a asepsia. Fiz como sempre faço. Algodão, álcool, os mesmos gestos que faço desde os 22 anos. Mas a mão não encaixava direito na nuca dele. A posição era a mesma, o corpo era leve. Mas minha mão parecia menor. Como se eu tivesse voltado a ser criança. O rosto dele me dava náusea. Não por causa da morte, por causa da memória. Eu lembrava de como ele sorria torto, e agora a boca estava torta de novo, mas por causa da rigidez. Eu segui o procedimento. Abri o campo cirúrgico, fiz a sutura. A costura ficou um pouco torta, e eu refiz. Não podia deixar com erro, mesmo sendo ele. Eu não respirava direito, nem fundo nem raso, só o necessário. Quando fui vestir o paletó no final, percebi que o braço esquerdo dele tinha uma pulseira de borracha, daquelas que a gente compra em evento de igreja. Estava escrito: gratidão por tudo. A etiqueta que veio junto da ficha dizia que era para enterrar com aquilo. Eu tirei, sem pressa. Botei no bolso do jaleco. Ninguém viu. Depois fui até a pia, como sempre. Lavei os braços até o cotovelo. Tirei as luvas com cuidado, mas não toquei no rosto. Evitei o espelho da sala também. Entrei no sistema, preenchi os campos obrigatórios. Nome, idade, horário do preparo, tempo estimado, causa da morte, técnica utilizada, observações. Nenhuma. Mas minha cabeça estava zumbindo. Minha mão tremia quando fui assinar digitalmente o laudo. O scanner falhou na primeira tentativa. Na segunda, foi. Voltei para casa no fim do dia com o corpo meio travado. Minha mulher perguntou por que eu estava quieto. Disse que era só cansaço. A pulseira estava no bolso do meu casaco. Esqueci de tirar. Lembrei só no dia seguinte. Guardei numa gaveta trancada do armário de ferramentas no quartinho do fundo. Nunca mais abri. Quinta-feira minha irmã me ligou. Quis saber como eu estava. Falei que a semana tinha sido corrida. Pulei a terça. Na sexta, ele foi velado. Fui escalado para dar apoio na organização da sala. Não escolhi, não pedi. Foi sorteio de turno. Cheguei 15 minutos antes, como sempre. Ajustei a temperatura do ambiente, testei a iluminação, coloquei a urna de lembrancinhas sobre a mesinha de canto. Tinha uns livretos com versículos bíblicos. Um deles dizia: "O justo será lembrado com alegria." Passei por cima disso sem pensar. A sala estava pronta antes da família chegar. E eu fiquei do lado de fora, acompanhando de longe. Vi uma mulher de cabelo bem claro chegando com um homem mais velho. Pareciam ser a filha e o cunhado dele. Depois veio um rapaz mais novo com 2 crianças pequenas, netos talvez. E eu fiquei observando tudo pela fresta da porta, como quem olha um passado deformado voltando a andar. Teve gente que chorou, gente que falou bem, gente que orou por ele em voz alta. Quando começaram a elogiar o caráter dele, eu precisei me afastar. Fui para o corredor do fundo, onde ficam os suportes de flores. Peguei um arranjo que tinha sobrado de um velório antigo e comecei a ajeitar as hastes, só para ocupar a mão. A boca ficou seca, a garganta áspera. Comecei a lembrar da minha irmã criança, do dia em que ela me contou, com a boca tremendo e o olho parado, o que ele fazia quando a gente brincava no quintal. E agora, ele estava ali, de terno, no caixão, com música baixa tocando e visita sorrindo para a foto ao lado.
A pulseira não estava com ele. Eu conferi de longe, no momento que o caixão ficou aberto. Ninguém notou a falta. O velório terminou em menos de 2 horas. A maioria foi embora antes da saída do carro. Fiquei no fundo do estacionamento quando o veículo funerário deu partida. Vi a traseira dele sumindo na curva da rua lateral. E fiquei ali, sem mexer uma parte do corpo. Quando voltei para a sala de apoio, um colega comentou que achava aquela família muito respeitosa, muito boa de lidar. Concordei com a cabeça, só isso. No sábado, minha irmã mandou um áudio. Dizia que tinha sonhado com nossa infância, que eu e ela estávamos brincando no corredor da casa da avó e que a luz estava acesa, mas o corredor não clareava. Eu ouvi o áudio no sofá da sala. A mão tremia segurando o celular, mas eu não respondi na hora. No domingo, escrevi uma mensagem simples. Que estranho. Deve ser só cansaço. Ela respondeu com emoji de risada e nunca mais tocou no assunto. A pulseira segue guardada. Já pensei em jogar fora, queimar, enterrar, mas ela está lá, no fundo da gaveta de ferramentas, embaixo das lixas. Só de tocar nela, minha mão fica úmida. Mas eu nunca contei para ninguém, porque tem corpo que a gente prepara com as mãos. E tem corpo que a gente engole de olho fechado. E esse foi o único que eu engoli inteiro. Se esse relato te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a meta de 1000 likes. Cada história aqui é mais do que um susto. É um pedaço de alguém tentando seguir em frente. Eu já preparei corpo de policial, de padre, de bebê recém-nascido, de morador de rua. A gente aprende a desligar certas coisas, ou tenta. Só que teve um caso que, até hoje, eu não sei direito o que ele fez comigo. Não foi pela condição do corpo, nem pelo estado em que chegou. Foi pela reação que ele provocou em todo mundo, inclusive em mim. E isso, para quem faz esse trabalho, é mais perigoso do que qualquer coisa. O nome não saiu da minha cabeça por dias. E pior que o nome, foi o sorriso. Porque aquele corpo chegou com um sorriso murcho no rosto. E ninguém ali quis encostar nele. Isso foi no ano passado. A funerária em que eu trabalho tem convênio com o sistema penitenciário. Então, de vez em quando, chega alguém que morreu em presídio ou que estava sob custódia. É um tipo de contrato que pouca gente quer manter, mas que garante entrada de serviço o mês inteiro. Quando o corpo desse homem chegou, foi anunciado como óbito decorrente de confronto com a polícia. Isso, pra gente, é só mais uma linha na ficha. Tava na condicional, segundo disseram. Levaram ele pro IML da cidade vizinha e depois mandaram direto pra gente, pro preparo. Eu estava no plantão da tarde, junto com mais 2 colegas. O motorista da viatura funerária desceu, assinou a liberação e disse baixinho: "Esse aí vai feder o salão." A frase passou batida. Na nossa profissão tem piada para tudo, mas aí o auxiliar que sempre ajuda no transporte olhou para a ficha e murmurou: "É ele." O outro parou de rir na hora. Ficaram se encarando. Um deles deixou a maca travada na entrada e sumiu. Fui eu quem puxou o corpo para a sala de preparo. A sala não tinha nada de diferente, mas estava abafada. O ar parecia parado. O som da máquina de ventilação, que normalmente incomoda, estava quase inaudível. Fechei a porta, pus luvas novas e fui me aproximando devagar. O rosto dele estava deformado, não de autópsia, mas de agressão mesmo. Olho direito roxo, inchaço na lateral da bochecha, marcas no tórax, escoriação no pescoço. Nada disso era novidade, mas tinha uma coisa, no canto da boca. Um sorriso, pequeno, quase desmanchado, mas ainda ali. Eu não gosto de dar nome para a reação fisiológica. Tem corpo que sorri, tem corpo que arregala os olhos, depende da tensão muscular que ainda resta. Mas eu admito que aquilo mexeu comigo.
Porque enquanto eu preparava os materiais, o sugador, o algodão, os curativos, minha cabeça ficou rodando. Eu lembrava do nome dele, da foto, do caso que parou a cidade uns anos antes. Eu lembrava da manchete com a palavra abuso, da idade da vítima, do julgamento, da condenação. E mesmo assim ali eu tinha que tocar nele, lavar, tamponar, fechar, vestir. Comecei o processo com os olhos baixos. Fiquei mais tempo do que devia lavando os membros. A água esquentou na cuba. Gastei com pressa demais. E cada vez que eu levantava a cabeça e via o canto da boca dele, o tal sorriso ainda estava lá. Tentei me concentrar no básico. Tamponamento nasal. O canal estava obstruído. Usei uma pinça longa para limpar antes de colocar algodão com formol. Tamponamento bucal. Precisei reforçar com gaze entre os molares, porque havia dentes soltos. Costura torácica já tinha sido feita no IML. Só precisei limpar os pontos. Mas o rosto, ali foi onde a coisa pesou. A maquiagem corretiva que usamos não aderiu de primeira. A base escorria no suor que a pele ainda soltava. Mesmo já sem circulação, o tecido cutâneo estava quente. Não no sentido de temperatura, mas de fermentação. A zona da bochecha esquerda estava dura demais. Usei uma espátula fina para espalhar um pouco da cor. Não ficou bom. O hematoma vazava por baixo da camada. Tive que aceitar, cobrir com pó e respirar fundo. Faltava vestir o terno. Coloquei a camisa por cima com cuidado, mas minha mão tremia. Não de medo, era outra coisa. Parecia raiva. Não declarada, contida. Sabe quando você faz tudo com técnica, mas por dentro quer acabar logo? A gravata me deu trabalho. Não encaixava no colarinho. Quase joguei fora. No fim, fechei com um nó frouxo mesmo. Sem capricho, sem ajuste. Vesti o paletó, fechei o zíper da urna e saí da sala sem olhar para trás. Mais tarde, o encarregado veio perguntar se o corpo estava pronto. Assenti. Ele só disse: família avisou que só um primo vai vir pro velório. Vai ser rápido. E foi mesmo. Menos de 1 hora. O primo entrou, ficou em silêncio, se aproximou do caixão e olhou por uns segundos. Antes de sair, me chamou no canto e falou: você viu os dentes? Balancei a cabeça. Ele disse só isso. Devia ter deixado como chegou, foi pouco. E foi embora. Eu também não falei nada. Depois daquele serviço, eu não falei nada com ninguém. Só fui para casa. Entrei, tirei o uniforme, fui direto pro banho, como sempre faço. Mas não consegui sair do chuveiro. A água batia e eu continuava lá, parado. Não porque eu sentia sujeira no corpo. Era outra coisa. Era como se eu tivesse descascado uma camada da profissão naquele dia e não soubesse mais como vestir de novo. Minha esposa perguntou se o turno tinha sido puxado. Eu disse que sim. Ficou nisso. Mas na madrugada sonhei com a sala. Não com o corpo. Com a sala. A porta aberta. As luzes apagadas. A maca vazia no centro. E o som do sugador ligado, mesmo sem ninguém ali. Acordei suando. Fui para a cozinha, tomei água direto da garrafa e fiquei sentado na beirada da pia, no escuro. Fiquei pensando no que eu tinha feito, nos movimentos da minha mão, na hora em que empurrei o algodão, na hora em que limpei o sangue seco perto da orelha, na hora em que forcei o terno no braço dele, mesmo com a rigidez. Tudo aquilo tinha sido mecânico? Ou eu estava tentando punir alguém que já estava morto? Essa foi a pergunta que me deixou mal. Porque em 19 anos, eu nunca me deixei afetar por quem era o corpo. Nunca julguei se era ladrão, político, agressor, policial. Nunca olhei a ficha mais do que o necessário. Mas ali eu travei. E pior, continuei mesmo travado, como quem empurra um carrinho sem roda só para se livrar logo da tarefa. No dia seguinte, entrei de novo na sala de preparo. Outro corpo, outro caso, outro nome, mas minha cabeça não estava limpa. Todo o corpo que vinha agora parecia exigir mais de mim.
Não fisicamente, psicologicamente. Como se depois daquele dia eu tivesse que reaprender a tratar todo mundo igual. Meus colegas notaram que eu estava mais calado, mais técnico ainda do que o normal, mais rápido e menos envolvido. Teve um que brincou: "Você tá parecendo o pessoal do IML agora. Resolve em 10 minutos e fim." Eu não respondi. O caixão daquele homem foi levado no mesmo dia, enterro direto, sem missa, sem palavras. O primo assinou os documentos com cara de quem só queria terminar o protocolo. Saiu sem olhar para trás. E eu fiquei ali, na sala vazia, olhando a pia com os restos da maquiagem. O frasco da base mal fechado, as luvas jogadas tortas no lixo, a camisa reserva que ficou manchada na gola e eu nem lavei. Tudo aquilo pequeno, mas naquele dia pareceu muito. Passei a evitar perguntar o nome dos corpos que chegavam. Só pegava a ficha no fim, quando precisava registrar o serviço feito. E mesmo assim, meu olho batia direto na parte da causa da morte. Como se eu estivesse esperando aparecer algo parecido de novo. Mas não apareceu. Não daquele jeito. Meses se passaram. A sensação foi diminuindo. Fui voltando ao ritmo. Mas toda vez que alguém pergunta se eu trato todos os corpos com o mesmo respeito, eu penso antes de responder. Porque a resposta certa é sim. A resposta esperada é sempre. Mas hoje eu só digo: eu tento. E só eu sei o peso que essa frase carrega. Porque naquele dia, naquele corpo, eu falhei.